as boas-vindas para você mais uma vez para o nosso estudo de Em Busca da Verdade, o estudo bíblico no lar. É um privilégio hoje estar através desta apresentação, estar no seu lar, estudando juntamente com você a palavra do Senhor. Espero que Deus possa iluminar a sua vida e possa dar a você a instrução e tudo que você precisar para ter uma vida plena, abundante e realmente cheio da graça de Deus. Nós estamos examinando as Escrituras, pois disse Jesus, são elas mesmas que testificam de mim. João 5 e versículo 39. E são justamente essas Escrituras que vão dar para nós a vida que Jesus Cristo tem para dar, porque ele disse, eu sou a vida, o caminho e a verdade. Ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos conhecer as Escrituras que anunciam quem é Jesus Cristo. Nós estamos examinando e começando hoje o nosso estudo bíblico, conhecendo que tem como título o princípio, porque a palavra de Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estaremos hoje fazendo um estudo sobre a criação e o começo da vida dos homens, a vida dos planetas, a vida das plantas e também a vida do homem, do pecado e como iniciou tudo isso que nós temos no dia de hoje. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, queria salientar que os capítulos, os nossos livros são divididos em capítulos e os capítulos, por sua vez, são divididos em versículos e facilita muito você encontrar passagens na palavra de Deus. Os capítulos são salientados com os números grandes, né, e os versículos com os números mais pequenos. Gostaria, então, ler o primeiro versículo da palavra de Deus, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Queria salientar que, veja que foi no princípio, existe realmente um início das coisas, mas para com Deus nós não sabemos do seu princípio, do seu início. A palavra de Deus diz, ele mesmo disse em Apocalipse, eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Deus estava no princípio, ele estava antes do princípio e ele estará também no fim de todas as coisas e depois do fim. Ele é Deus e ele subsiste para sempre mesmo. Este Deus é o Criador, ele é o Criador. No princípio, Deus, e depois Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. Como diz aqui no nosso primeiro versículo da Bíblia, Deus criou os céus e a terra. No livro de Jó, capítulo 26 e o versículo 7, nós encontramos onde Deus, outra vez, através de Jó, escreve e diz, ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre a terra, ou sobre o nada. Né? Então, ele é aquele que tem criado todas as coisas. Esse Deus é eterno. Ele é desde o princípio, ele é antes do princípio. E ele estará também, depois do fim. No livro de Salmos, capítulo 90, Salmos 90 e versículo 2, nós encontramos uma passagem bíblica que enfatiza esta verdade. Diz, antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus, disse o salmista, e neste caso Moisés, orando e escrevendo o fato que Deus era aquele que era antes que nascesse os montes, ou que tivesse sido formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é um Deus eterno, e esse Deus é quem nós estamos conhecendo hoje.
Ele é um Deus vivo, um Deus vivo. No livro de Daniel, que é um dos profetas, vem depois do livro de Ezequiel, vem o livro de Daniel. Daniel capítulo 6 e versículo 26, nós encontramos onde ele diz: com isto faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremem e temem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até o fim. Este é um Deus vivo, e qualquer ser, qualquer pessoa inteligente desejaria conhecer este Deus que é vivo. Este Deus tem para você vida para dar para você. Glória a Deus. Continuando, ele é um Deus onipresente. Oni significa todo. Em outras palavras, ele é todo presente. O onipresente querendo dizer que ele está presente em todo lugar. Não importa o lugar que nós pensaríamos ir, temos a certeza que Deus está ali também. Davi escreveu em Salmos 139, ele escreveu e disse de que ele havia sido feito de maneira muito maravilhosa, e mesmo se ele descesse nas profundezas da terra, ou se ele subisse nas alturas do céu, Deus estaria ali presente. Nós podemos encontrar no livro de Jeremias, capítulo 23. Livro de Jeremias, capítulo 23. E eu convido você também para abrir a sua Bíblia comigo, e também sempre lembrando de trazer com você a sua caneta para marcador, né? Para você marcar também o seu texto aqui. Mas veja o que diz em Jeremias 23 e versículo 24. Vivo eu, diz o Senhor, ainda que Conias, filho de Joiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo eu dali te arrancaria. Mas ele diz: vivo eu, diz o Senhor. Amém. Ele é um Deus que é vivo, é um Deus que é onipresente, e ele é um Deus onipotente. Um Deus onipotente, ele é um Deus que tem todo o poder. Não há outro Deus que tenha o poder que o nosso Deus tem. Ele é um Deus todo poderoso. Apocalipse capítulo 19 e versículo 6 enfatiza esse ponto. Apocalipse 19, abrindo sempre sua Bíblia comigo. 19, versículo 6, diz assim: também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Amém. Também no livro de Mateus, capítulo 19, livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26 também. Mateus 19 e versículo 26. Onde diz assim essas palavras: Jesus, fitos nele olhar, respondeu: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu não sei que situação você esteja enfrentando hoje. Eu não sei que milagre você precisa, mas eu sei que o Deus ao qual nós estamos estudando, ele é poderoso para fazer tudo quanto você precisa, porque ele é um Deus ao qual nada é impossível. Ele é um Deus todo poderoso. Ele é um Deus onisciente. Isso quer dizer que ele é um Deus que está todo presente. Em outras palavras, presente em todo lugar. Ele está em todo lugar, em todo momento. Ele está presente conosco. E nós encontramos, para reforçar
este fato encontramos no livro de Salmos, capítulo 139, onde eu estava até lendo anteriormente, versículo 4, nos revela: sem que haja uma palavra na minha língua, disse Davi, eis que, ó Senhor, tu conheces. Antes de nós falarmos, em outra passagem bíblica, nos diz de que Ele conhece nossas necessidades antes de nós pedirmos. Então, podemos ter a plena certeza que Deus é um Deus onisciente e conhece todo e qualquer situação das nossas vidas, mesmo as nossas palavras, antes de pronunciá-las. Ele é Espírito e Ele habita em todo lugar, em todo momento. Ele é Espírito. Deus é Espírito, diz a palavra do Senhor, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nosso Deus é um, e isto é uma grande verdade bíblica. Nosso Deus é o único verdadeiro Deus. Ele é o único verdadeiro Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, nós encontramos um versículo poderoso que enfatiza esse ponto. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra de Deus está repleto de versículos e de declarações do próprio Deus que enfatiza esse fato, que Deus é um. No livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, que faz parte do grupo de profetas menores. Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 2, e o versículo 10, nós encontramos aqui onde diz: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque nos havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais. Enfatizando aqui o fato que Deus diz, não temos, através do profeta Malaquias, não temos nós todos um mesmo Pai, e não nos criou um mesmo Deus, enfatizando o fato que Ele é um só Deus. Também outro versículo que enfatiza o fato que Ele é um só Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Livro de Efésios, capítulo 4 e o versículo 6, diz assim essas palavras: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Portanto, Deus é um. Encontramos também que Deus é o nosso Pai. Nunca devemos, na verdade, pensar que Ele é um pai com raiva, ou que Ele é um pai que está esperando a qualquer momento a nos julgar, mas devemos lembrar que Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que nos ama verdadeiramente e deseja nos dar boas dádivas. Nós encontramos aqui na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 7, e versículo 11, nós encontramos um versículo que nos conforta muito. Vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que las pedirem. Deus nos dará coisas boas se nós, ao menos, podemos pedir a Ele por essas coisas. Eu pergunto a você hoje, de que você tem necessidade? De que você precisa? O que você está precisando descobrir? Eu quero que você fale com Deus, porque Deus vai responder a sua oração, porque Ele é o nosso Pai que nos ama verdadeiramente. Dentro da palavra do Senhor, nós temos a ensinança sobre a criação dos seus anjos. Nós estamos examinando a criação, estaremos examinando a criação, mas antes da criação, Deus havia
criado os seus hostes celestiais. E esses foram criados para adorar e para servir a Deus, para louvar a Deus e para também nos ajudar, para proteger e proclamar a mensagem de Deus na terra. Entre estes seres celestiais que Deus criou, existia uma hierarquia, anjos que estavam mais próximos a Deus e outros anjos que estavam mais distanciados. Mas alguns desses outros que estavam mais próximos a Deus eram anjos como o anjo Miguel, o anjo Gabriel. E existia outro entre eles que se chamava Lúcifer. Lúcifer era um anjo que, diz a palavra de Deus, era a estrela da manhã, anunciava o arraiar da manhã. Era também dirigente do coral celestial de Deus e tinha uma bela voz. Mas diz a palavra do Senhor que entrou em seu coração pecado e ele se levantou para se colocar acima de Deus. E no livro de Isaías, capítulo 14, nós encontramos onde Lúcifer se levanta contra o Senhor e o Senhor o lança para fora devido ao pecado que entrou em seu coração. Nós vemos através desta história, através dessa passagem, nós vemos que aqui foi que entrou, na verdade, o pecado no mundo da criação de Deus. No livro de Isaías 14, versículo 12, falando ao próprio Lúcifer, o profeta Isaías, ungido de Deus, movido pelo Espírito Santo, ele disse: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostrava as nações. Como foi que isto aconteceu? Então ele diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no meu monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era isso que estava contemplando Lúcifer em seu coração. Mas como Deus sabe e sabia e sabe de todas as coisas, Deus então tomou providências e ele lançou Lúcifer da sua presença, o lançou para fora do céu. Então, para onde que ele foi? Para onde foi lançado? A palavra de Deus nos revela que o inferno foi preparado para Lúcifer e os seus anjos. Mas entre aquele dia na qual ele foi lançado para fora e o dia que ele é lançado no inferno, ele diz a palavra do Senhor que ele habita na terra. Ele foi lançado sobre a terra. Ezequiel, versículo 15, aqui da nossa passagem, ainda fala: contudo levado serás ao Seul, ao mais profundo do abismo. Foi onde ele seria levado. No livro de livro de Ezequiel, nós encontramos no capítulo 28 e versículo 12, Ezequiel 28, versículo 12, diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição. Falando de Lúcifer. E diz assim: cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa. E ele passa a falar das pedras preciosas. A cornalina, o topázio, o ônix, o crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granalda, esmeralda e o ouro. E isto são as pedras preciosas que cobriam este anjo, não é? E em ti te faziam os seus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado,
foram preparados. Eu te coloquei, Deus dizendo, eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecastes. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplam. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Então podemos ver aqui, onde ele foi lançado sobre a terra, e desde aquele dia houve então uma guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Satanás, por sua vez, se tornou o Deus deste mundo. No livro de Lucas, capítulo 4, e o versículo 6, nós encontramos onde nos diz assim essas palavras, falando sobre a tentação de Jesus. E Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito, e Satanás vindo para tentá-lo. No versículo 6 ele disse para Jesus, Satanás disse para Jesus, dar-te-ei toda a autoridade, a glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Ele recebeu, ele foi derrubado sobre a terra, e ele partiu então a possuir e a dominar os homens, e dominar as nações e a terra. E aqui ele tentava Jesus, dizendo, Jesus, eu te entregarei essas coisas. Mas ele esqueceu de um pequeno detalhe, o fato que Jesus Cristo era, na verdade, Deus feito em carne, e que, na verdade, ele é o Criador de todas as coisas e dono do mundo e tudo o que nele subsiste. Sim, em Efésios capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Veja o que diz no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Diz assim, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e contra as potestades, sim, contra os príncipes deste mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Sim, é contra estes que nós estamos lutando. Então, tiramos aqui uma ideia de que, na verdade, Satanás foi lançado sobre a terra e que nossa luta é contra ele. E ele é condenado ao inferno, mas somente ele. Mas ele deseja levar as multidões juntamente com ele, para que eles também sejam condenados. Só que Deus tem trazido para nós uma palavra de vida, uma palavra de restauração, que pode ser colocado em nossas vidas, se nós cremos na palavra do Senhor e cremos neste Deus que é o Criador de todas as coisas. Deus criou a sua terra em 7 dias. Nós podemos determinar que são 7 dias, e 7 dias de 24 horas, porque nós podemos ler no primeiro capítulo de Gênesis, onde ele diz, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, indicando que houve então aquela transição da manhã até a tarde, até a noite e assim por diante. E durante esses 7 dias, Deus criou
então a sua terra. Vamos examinar a palavra de Deus e vamos ver como é que Deus criou a sua terra. No primeiro dia nós encontramos o relato no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 3. E diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Antes havia somente trevas sobre a terra, como se encontra no versículo 2. No versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no versículo 3, lemos outra vez, haja luz, disse Deus, e houve luz. Havia trevas, havia um vazio, mas quando Deus falou, haja luz, imediatamente obedeceu-se a criação, e o poder, mediante o poder da palavra de Deus e todas as coisas. Ou seja, começou então a ver a criação de todas as coisas que Deus desejava criar. Amém. Muito bem, nós passamos mais adiante, nós podemos ver que aqui aparece então a luz e há uma separação entre as trevas e a luz. No segundo dia, versículo 6 até o versículo 8, nós encontramos onde houve uma separação entre águas e águas. Agora vamos ver o que significa isso. Versículo 6 diz assim, haja, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, dos que estavam por cima do firmamento, e assim foi. E chamou Deus o firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então temos aqui onde Deus fez separação entre águas e águas. As águas que estavam sobre a face da terra e as águas que estavam no firmamento. O firmamento significa vazio, ou espaço vazio, ou seria o céu, as nuvens e tudo que existe em nosso céu acima de nós. E sabemos que nesse espaço existe água em forma de vapor. E que se pudéssemos ver, nós íamos ver que haveria realmente um outro oceano dentro deste espaço que nós chamamos céu, pelo qual voam aviões e tal, e os pássaros. E na verdade, existe muita água em forma de vapor nesse espaço, mas Deus fez naquele dia separação entre as águas que estavam em cima das águas que estavam embaixo. É possível que naqueles dias, ou antes daquele dia, que as nuvens estavam sobre a face da terra, bem pertinho sobre a terra, e então foram elevadas para uma altura mais alta, onde houve então essa separação aparente. Nós encontramos que no terceiro dia houve também uma criação, e uma obra de criação, e houve a criação dos oceanos, houve também onde apareceu a terra seca, e onde foram criadas a relva e também as ervas. Vamos examinar a palavra de Deus no primeiro capítulo, versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. E chamou Deus ao elemento seco, terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus, produza a terra relva, versículo 11. Produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies, deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinha em si a sua semente sobre as suas espécies, segundo as suas espécies. E viu Deus
que isto era bom. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Então, aqui no terceiro dia, nós encontramos onde Deus criou os oceanos e separou a terra seca dos mares, ou seja, das águas, e ali em cima dessa terra ele criou a relva e a sua erva. No quarto dia, nós encontramos onde Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, esse sol, essa lua e as estrelas existiam, mas foi justamente no dia quarto onde Deus ordenou o exército dos céus, ou seja, as estrelas, ou a lua, como também o sol, para dar a sua luz segundo o mandamento do Senhor. E nós lemos aqui no versículo 14 em diante até o versículo 19, o que Deus fez no quarto dia. Ele diz assim: e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Disse, pois, Deus aos dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e um luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. E foi a tarde e amanhã o dia 4. Então encontramos aqui onde Deus deu uma arrumação nesses corpos celestiais e deu para eles comandos para que eles governassem as estações, os tempos que agora haviam sobre a face da sua terra. No dia 5, no quinto dia de criação, Deus criou por sua vez os animais marinhos, as aves e também os insetos. Encontramos no versículo 20 o relato desta história. E ele disse, Deus disse, produzam as águas cardumes de seres viventes e voem e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e criou todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda árvore que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multiplicaram-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e amanhã o dia 5. Aqui Deus havia criado os animais marinhos de todas as suas espécies. E ele criou as aves de todas as suas espécies diferentes. E criou os insetos também de todas as suas espécies. E Deus olhou para a sua criação cada dia, cada tarde, olhava e dizia, não, isto é muito bom mesmo. No sexto dia, Deus fez uma criação muito especial. Não somente criou o gado, os répteis, as bestas e as feras, mas neste dia, Deus criou a sua maior criação, a criação mais perfeita. E esta foi o primeiro homem, Adão. Nós podemos ler no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1 e versículo 24. Versículo 24. E disse Deus, produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a terra, sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mandimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mandimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Neste dia Deus fez uma obra maravilhosa. Ele criou o homem, o primeiro homem, e diz que criou homem e mulher. Ele fez homem e mulher. E é maravilhoso saber de que nós somos uma obra criada de Deus. Podemos observar que nos outros dias, como diz aqui no início da nossa leitura do dia 6º, versículo 24, diz a palavra do Senhor: disse Deus, produza a terra seres viventes. E eles surgiram. Ao ele falar, eles surgiam. Mas quando chegou o momento da criação do homem, ele disse: criaremos, tomaremos o barro e formaremos o homem, né? Basicamente dizendo, ele criou, tomou o barro e fez o homem. E diz a palavra do Senhor de que soprou em suas narinas e ele se tornou uma alma vivente. Encontramos aqui que no dia 7º, Deus descansou de tudo quanto fizera. Sim, naquele dia Deus descansou. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, nós encontramos onde ele está afirmando o seu dia de descanso. Ele diz assim: foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e que fizera. Deus descansou de tudo quanto ele tinha feito e santificou aquele dia. E ordenou que os homens trabalhassem 6 dias e tivessem um dia que descansassem do seu trabalho. A partir daquele momento, Deus desejava e sempre deseja relacionar-se com o homem. E a partir de agora começou o que os teólogos e entendidos da palavra de Deus têm designado como dispensações. Na verdade, isto é uma palavra que não é amplamente encontrada na palavra de Deus, dispensação, mas podemos encontrar onde, na verdade, a Bíblia e a história humana é dividida em 7 períodos diferentes durante a sua história. E esses períodos são, na verdade, dispensações. Nós chamamos esses períodos de dispensações. São momentos, são períodos de tempo na qual Deus se relaciona com a sua criação, com o homem, dando para ele, em primeiro lugar, uma promessa. Deus, quando abre uma nova dispensação, ele dá ao homem uma promessa. E quando o homem desobedece aquele comando, aquelas promessas, aqueles mandamentos, Deus, então, por sua vez, ele traz sobre o homem um julgamento. Agora,
inicia então aqui a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Adão e Eva são criados em inocência. No livro de Gênesis, capítulo 2, e versículo 24, nós encontramos onde eles são criados em inocência. Gênesis 2 e 25 diz, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles foram criados em inocência e desfrutavam do jardim onde Deus os havia colocado, onde Deus havia dado a eles autoridade sobre todos os animais e sobre toda a vegetação que eles estavam ali. De fato, Adão tinha tanta sabedoria e conhecimento e força de que ele foi capaz de nomear todos os animais que haviam no jardim. Ele foi ordenado a nomear todos eles, e ele deu nomes a todos eles que estavam no jardim. Mas dentro do jardim, Deus colocou uma árvore, e com o fruto desta árvore, ele determinou que haveria de medir a obediência do homem. Sim, Deus havia dado ao homem algo que ele não havia dado para os outros animais. Ele havia dado a ele um livre arbítrio. Em outras palavras, havia dado para ele uma capacidade de decidir por si mesmo de servir ou obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Esta árvore tinha como nome a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não diz se era uma árvore de maçãs, a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz apenas que era uma árvore que produzia fruto e de que se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore provavelmente era contemplada por Adão e Eva todos os dias. E um dia, sendo tentado pela serpente, Eva tomou desta fruta e comeu. Havia um mandamento, e o mandamento da dispensação da inocência era, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sim, este era o mandamento. Ele não era para eles comer dessa árvore, mas um dia, sendo tentado pela serpente, Eva então tomou daquela fruta e comeu. Ela também deu ao seu marido, ele comeu. E a partir daquele momento foi rompido o relacionamento que eles haviam desfrutado por esse longo tempo com o Deus Criador. Eles correram, eles se esconderam porque tiveram vergonha do fato que eles estavam nus. Porque a partir daquele momento, havendo desobedecido a Deus, eles quebraram o relacionamento com Deus. Agora, é bem notar aqui que o pecado é o que quebra a comunhão com Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 nos mostra esta verdade. Diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, porque todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. Ou seja, encontrados em falta, é isso que te quer dizer destituídos, encontrado em falta da glória de Deus. E Deus, por sua vez, deseja colocar sobre nós a sua glória, a sua vida, que nós, os homens, perdemos quando o primeiro homem pecou contra Deus. Agora, o homem tornando-se um pecador, algo trágico começou em sua vida. A operação da morte começou em sua vida. Deus havia criado o homem em três partes principais. Em primeiro lugar, corpo, depois alma e, é claro, espírito. O espírito, ou seja, a alma era aquele intelecto, a vontade, são as emoções, regidas pelas paixões e desejos sensuais. Isto é a alma. Também nós temos aqui o corpo. Temos o corpo sujeito à dor,
sujeito à doença, morte e decomposição. Também o espírito é separado de Deus, em união com Satanás. Mas antes era aquela parte que desfrutava da comunhão com Deus. Mas devido ao pecado, houve então um rompimento. E o espírito que antes havia sido criado para desfrutar da comunhão com Deus e conhecer a Deus e desfrutar dos seus benefícios, foi agora possuído e se ajuntou com a obra satânica, que era, na verdade, de tomar e fazer tudo aquilo que era contrário a Deus. No livro de Efésios, capítulo 2 e o versículo 1, nós encontramos uma passagem importante que diz, e ele, Efésios 2, versículo 1 e o versículo capítulo 2, versículo 1 ao 3, e diz, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sim, separados de Deus, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então era assim que agora que nós encontramos aquele primeiro homem. Consequentemente, a dispensação da inocência termina em julgamento. O homem e sua mulher, Eva, foram lançados para fora do jardim. E Deus, a partir daquele momento, pronuncia uma série de maldições. Ele amaldiçoou a serpente. E em Gênesis 3 e versículo 14, nós encontramos essa maldição. Aparentemente, antes desta maldição, a serpente andava talvez de pé, e tinha talvez pés e braços, não sei. Mas veja o que diz aqui no versículo 14. Diz, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita serás tu entre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Veja, aparentemente, anteriormente, ele andava de pé, mas agora Deus o amaldiçoou e que sobre seu ventre ele haveria de andar. É muito interessante. Deus também lançou uma maldição sobre a mulher e disse para ela no versículo 16 da mesma passagem, do capítulo 3 de Gênesis, 3 e 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, e em dor darás à luz filhos, e a seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Ele também lançou uma maldição sobre a terra, e amaldiçoou a terra com abrolhos e com espinhos, e consequentemente o homem deveria ganhar o seu pão através do suor do seu rosto, lutando, trabalhando. Cada dia que nós levantamos e saímos para o trabalho é um testemunho da maldição de Deus que ainda está sobre a raça humana. Cada vez que uma mulher dá luz a um filho em grande dor, é um testemunho da maldição de Deus que ainda está sobre a face da terra. Mas Deus é um Deus bom. Ele é um Deus misericordioso. E no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, ele nos traz uma promessa maravilhosa. Esta promessa é que algum dia
através da mulher, viria que haveria de pisar e dar a pisada final, o golpe final na cabeça da serpente e eliminar as obras do inimigo. Sim, Satanás veio para destruir as obras de Deus, mas Deus sempre tem um plano. Eu quero dizer aqui no fim da nossa lição de hoje, eu quero afirmar para você que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano, antes da criação de todas as coisas, Ele já tinha um plano, mas Ele tem hoje um plano também para a sua vida. E Ele tinha um plano de que através da semente da mulher, haveria de vir que iria ferir a cabeça da serpente. Porém, eu estou lendo de Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, o calcanhar, referindo-se ao calcanhar de Jesus, referindo-se à parte o corpo físico de Jesus Cristo, que seria apenas uma pequena ferida comparado à ferida mortal que Jesus daria na cabeça de Satanás. Existe desde aqueles dias uma guerra entre o mundo, entre o espiritual, uma guerra espiritual entre o bem versus o mal. No livro de Gênesis, no livro de Efésios, capítulo 6, livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 10, nós encontramos uma exortação do apóstolo Paulo, onde ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, príncipes do mundo destas trevas, contra os hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Sim, meu querido amigo, hoje, neste dia maravilhoso do exame da palavra de Deus, eu quero afirmar para você que Deus tem um plano perfeito para você. Ele é o vencedor. Jesus Cristo veio e quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi ali que Ele deu o golpe final na cabeça de Satanás. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E este versículo no livro de Gênesis nos permite dar uma pequena mirada através dos séculos vindouros, quando Jesus Cristo desceria e viria como homem, quando Deus tomaria sobre si a forma de homem e entregaria a sua vida na cruz do Calvário para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados, dando-nos esperança de vida eterna. Que Deus abençoe você neste dia maravilhoso, na qual nós estamos estudando a palavra de Deus. Vamos orar neste momento e vamos pedir que Deus possa falar com nossos corações, para que andemos sempre na plenitude da sua salvação. Pai querido e amado Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma lição de Em Busca da Verdade. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas coisas que nós temos ouvido, pelas coisas que temos aprendido na Tua palavra. Senhor, fala conosco e ajuda-nos, Senhor, a crescer cada vez mais no conhecimento da Tua palavra, para que podemos, Senhor, ser aqueles, ó Deus, que Tu deseja que sejamos. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, te damos o louvor e a glória para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus.